Nos tempos bíblicos, a Pérsia estava localizada na região do atual Irã, abrangendo o Planalto iraniano e áreas próximas ao Golfo Pérsico e ao Mar Cáspio. Essa região correspondia ao que hoje é conhecido como o Oriente Médio. Elaboração. 1. Localização geográfica. A Pérsia, nos tempos bíblicos, ocupava uma vasta área no Oriente Médio, estendendo-se desde o Golfo Pérsico, ao sul, até o Mar Cáspio, ao norte, e da Mesopotâmia, a oeste, até o rio Indo, a leste. 2. Contexto histórico. A Pérsia foi um importante império na antiguidade, com destaque para o período do Império Aquemênida, que se estendeu do século 6 ao 4 a.C. 3. Conexão com a Bíblia. A Pérsia é mencionada várias vezes na Bíblia, especialmente nos livros de Daniel, Esdras, Neemias e Ester, que relatam eventos históricos e proféticos relacionados ao Império Persa e sua relação com o povo judeu. 4. Reis persas na Bíblia. Personagens como Ciro, o Grande, Dario e Xerxes são figuras históricas importantes na Bíblia, com Ciro sendo conhecido por libertar os judeus do cativeiro na Babilônia e permitir a reconstrução do templo em Jerusalém. E 5. Influência cultural e religiosa. O Império Persa teve grande influência na região, e sua cultura, sistemas administrativos e até mesmo elementos religiosos são mencionados e estudados na Bíblia. A terra de Uz, mencionada na Bíblia, especialmente no livro de Jó, localizava-se em uma região próxima ao deserto da Arábia, a sudeste do Rio Jordão. Embora a localização exata seja desconhecida, é comumente associada a áreas como Arã, atual Síria, ou Édom, atual Jordânia. Mais detalhes sobre a localização. 1. Arábia. Uma das teorias mais aceitas sugere que Uz estaria situada na Arábia, a leste de Petra, no noroeste da Arábia Saudita. Outra possibilidade é que Uz estivesse localizada em Édom, a leste do Mar da Galileia e ao sul de Damasco, na região que hoje corresponde ao oeste da Jordânia ou ao sul da Síria. 3. Fronteira com o deserto. A terra de Uz era uma área fértil, com amplas plantações e rebanhos, mas também fazia fronteira com o deserto. 4. Conexão com Arã. O nome, Uz, também aparece como um dos filhos de Arã, neto de Noé, o que pode indicar uma relação com a região de Arã, atual Síria. E 5. Localização mencionada em Jó. O livro de Jó descreve Uz como um lugar com cidades muradas, rotas comerciais e onde as pessoas se envolviam em atividades como agricultura e pecuária. Apesar das diferentes teorias, a terra de Uz permanece um local enigmático na história bíblica, mas a maioria das fontes a situa em uma área entre o deserto da Arábia e a região de Édom, possivelmente envolvendo partes da Síria e da Jordânia. O orgasmo masculino é o ponto culminante de um processo fisiológico complexo, marcado por sensações intensas de prazer e culminando na ejaculação. Ele envolve a estimulação sexual que desencadeia uma série de reações no corpo, desde o aumento dos batimentos cardíacos e da pressão sanguínea até contrações musculares rítmicas que levam à ejaculação. Etapas do orgasmo masculino. 1. Fase de excitação. A estimulação sexual leva a um aumento gradual da excitação, com aumento da frequência cardíaca e respiratória, além de ereção do pênis. 2. Fase de platô. Nesta fase, a excitação se intensifica,
com o aumento da tensão muscular e a manutenção da ereção. 3. Fase de orgasmo. A estimulação atinge o ápice, com contrações musculares involuntárias no pênis, próstata, vesículas seminais e assoalho pélvico, resultando na ejaculação. E 4. Fase de resolução. Após o orgasmo, a tensão sexual diminui, a frequência cardíaca e respiratória retornam ao normal, e o corpo relaxa. O que acontece no corpo durante o orgasmo? 1. Estimulação nervosa. A estimulação sexual envia sinais ao cérebro e à medula espinhal, ativando o sistema nervoso simpático e parasimpático. 2. Liberação de hormônios. Hormônios como a ocitocina e a prolactina são liberados, contribuindo para a sensação de prazer e relaxamento. 3. Contração muscular. Músculos do assoalho pélvico, como o bulbo esponjoso e o esfíncter uretral, se contraem ritmicamente, impulsionando o sêmen para fora do corpo. E 4. Liberação de endorfinas. A liberação de endorfinas causa uma sensação de bem-estar e relaxamento após o orgasmo. Diferença entre ejaculação e orgasmo. É importante notar que a ejaculação é a expulsão do sêmen, enquanto o orgasmo é a experiência subjetiva de prazer e satisfação associada a esse processo. Em algumas situações, a ejaculação pode ocorrer sem a sensação de orgasmo, e vice-versa, embora geralmente estejam intimamente ligados. A crença popular de que os homens têm mais libido do que as mulheres é um mito. Estudos científicos recentes mostram que não existem diferenças significativas entre homens e mulheres em termos de desejo sexual. O desejo sexual é influenciado por diversos fatores, incluindo hormônios, estado emocional, experiências pessoais e fatores sociais e culturais, tanto para homens quanto para mulheres. Mitos sobre o desejo sexual. 1. Homens pensam em sexo o tempo todo. Este é um estereótipo comum, mas não é uma verdade absoluta. O desejo sexual masculino varia e é influenciado por diversos fatores, assim como o feminino. 2. Homens com mais sexo são mais másculos. A masculinidade não é definida pela frequência sexual. O desejo sexual é uma experiência pessoal e individual, e não um indicador de masculinidade. E 3. Mulheres têm menos desejo sexual. Pesquisas mostram que o desejo sexual feminino é tão forte quanto o masculino e pode variar em diferentes contextos e fases da vida. Fatores que influenciam o desejo sexual. 1. Hormônios. A testosterona desempenha um papel importante no desejo sexual masculino, mas também é importante em mulheres. Outros hormônios, como o estrogênio e a progesterona, também influenciam o desejo sexual feminino. 2. Estado emocional e mental. O estresse, a ansiedade, a depressão e outros fatores emocionais podem afetar o desejo sexual tanto em homens quanto em mulheres. E 3. Experiências pessoais. A qualidade das relações interpessoais, experiências sexuais passadas e fatores culturais e sociais podem influenciar o desejo sexual. Conclusão. Não existe uma resposta única para a pergunta sobre qual gênero tem mais desejo sexual. O desejo sexual é uma experiência complexa e multifacetada, influenciada por uma variedade de fatores biológicos, psicológicos e sociais, tanto para homens quanto para mulheres. O principal hormônio masculino é a testosterona. Ele é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais masculinas, como o crescimento de pelos faciais e corporais, a mudança na voz na puberdade, e também desempenha um papel importante no desejo sexual, na massa muscular e na saúde óssea. A testosterona é produzida principalmente nos testículos, mas também em menor quantidade pelas glândulas adrenais. Além de seus efeitos no corpo,
A testosterona também afeta o humor e o bem-estar geral dos homens. Existem outros hormônios que também desempenham um papel na saúde masculina, como o hormônio luteinizante, LH, e o hormônio folículo estimulante, FSH, produzidos pela hipófise, que estimulam a produção de testosterona nos testículos. A diminuição dos níveis de testosterona, conhecida como hipogonadismo masculino, pode levar a diversos problemas, como perda de massa muscular, fadiga, perda de libido e dificuldades de ereção. É importante procurar orientação médica se houver suspeita de deficiência de testosterona, para avaliação e tratamento adequado. Em homens, a testosterona é produzida principalmente nos testículos, enquanto nas mulheres, a produção ocorre principalmente nos ovários, com menor quantidade vindo das glândulas adrenais. A concentração de testosterona em homens adultos é cerca de 7 a 8 vezes maior do que em mulheres adultas segundo o laboratório exame. Em termos de produção diária, homens podem produzir entre 5 a 10 miligramas de testosterona, enquanto mulheres produzem significativamente menos de acordo com o MSD Manuals. Produção de testosterona. Homens, principalmente nos testículos, com uma pequena contribuição das glândulas adrenais. Mulheres, principalmente nos ovários, com uma contribuição das glândulas adrenais e conversão periférica de outros hormônios segundo o Instituto Verham. Níveis de testosterona. Homens. Em homens adultos, os níveis normais variam entre 300 e 1000 nanogramas, DL, informa o laboratório exame. Mulheres. Em mulheres adultas, os níveis normais são significativamente mais baixos, geralmente entre 15 e 70 nanogramas, DL. Após a menopausa, a produção de testosterona diminui ainda mais segundo a clínica mãe. Importância da testosterona. Homens. Essencial para o desenvolvimento de características sexuais masculinas, produção de espermatozoides e manutenção da massa muscular e óssea. Mulheres. Importante para a saúde óssea, massa muscular, desejo sexual e função reprodutiva. Esse texto é apenas para fins informativos. Para orientação ou diagnóstico. Dos caldeus, também conhecida como R, localizava-se na antiga Mesopotâmia, no sul do atual Iraque, às margens do rio Eufrates. Especificamente, a cidade ficava próxima ao local onde hoje está a cidade de Tel El-Mukayyan, a cerca de 16 quilômetros a sudoeste de Nassíria, no sul do Iraque.
A cidade de Ur foi um importante centro da antiga civilização suméria e, posteriormente, também foi habitada pelos caldeus. Ela é famosa por ter sido o local de nascimento de Abraão, figura central nas tradições judaica, cristã e islâmica. Em termos de localização geográfica. 1. Sul da Mesopotâmia. Ur estava localizada na região sul da Mesopotâmia, também conhecida como Caldeia, que atualmente corresponde ao território do Iraque, Síria e Turquia. 2. Rio Eufrates. A cidade situava-se às margens do rio Eufrates, um dos dois rios principais da Mesopotâmia. 3. Golfo Pérsico. A cidade ficava próxima ao Golfo Pérsico, o que a tornava um importante centro de comércio e navegação. E 4. Tel el-Muqayir. As ruínas da antiga Ur estão localizadas no local onde hoje está Tel el-Muqayir, um sítio arqueológico que preserva vestígios da cidade antiga. O século XX foi marcado por inúmeros conflitos, mas dois se destacam. A Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Além dessas, houve diversas outras guerras e conflitos, incluindo guerras civis, guerras coloniais e conflitos regionais. Alguns dos conflitos notáveis do século XX incluem: 1. Primeira Guerra Mundial. Envolveu as principais potências europeias e resultou em milhões de mortos. 2. Segunda Guerra Mundial. Um conflito global ainda mais devastador, com consequências para o mundo todo. 3. Guerra Fria. Um longo período de tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, com conflitos indiretos e corrida armamentista, mas sem confronto direto entre as superpotências. 4. Guerras civis. Como a Guerra Civil Russa, Guerra Civil Espanhola e muitas outras em diferentes países. 5. Guerras coloniais. Conflitos entre potências coloniais e movimentos de independência em suas colônias. E 6. Conflitos regionais. Diversos conflitos em diferentes regiões do mundo, como o conflito árabe-israelense, a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. É importante notar que o século XX foi um período marcado por violência e instabilidade, com conflitos em quase todas as décadas e regiões do planeta. A uma velocidade média de 1.670 km por hora no Equador de acordo com a exame. Essa velocidade, no entanto, diminui à medida que nos aproximamos dos polos, pois o diâmetro do planeta é menor nessas regiões. Essa rotação, que leva aproximadamente 24 horas, é responsável pela sucessão dos dias e noites. Em detalhes. 1. Rotação. A Terra gira em torno de seu próprio eixo, completando uma volta a cada 24 horas, o que cria o ciclo de dia e noite. 2. Velocidade no Equador. A velocidade de rotação no Equador é de aproximadamente 1.670 km por hora. 3. Velocidade nos polos. Nos polos, a velocidade de rotação é praticamente zero. 4. Inércia. Apesar da alta velocidade, não sentimos a Terra girar devido à inércia. A atmosfera e tudo na Terra estão se movendo na mesma velocidade, o que elimina a sensação de movimento. E 5. Movimento de translação. Além da rotação, a Terra também realiza o movimento de translação, girando em torno do Sol, a uma velocidade média de 107.218 km por hora. Na área da medicina, vários cientistas se destacaram por suas descobertas revolucionárias. Entre eles, Hipócrates é conhecido como o pai da medicina, enquanto Andreas Vesalius fundou a anatomia moderna.
Edward Jenner desenvolveu a primeira vacina contra a varíola, e Alexander Fleming descobriu a penicilina, um marco na luta contra infecções bacterianas. No Brasil, Carlos Chagas descobriu a doença que leva seu nome, e Vital Brasil desenvolveu soros antiofídicos. Além disso, Louis Pasteur foi um pioneiro na microbiologia e na pasteurização. Grandes cientistas e suas descobertas. 1. Hipócrates, c. 460 c. 370 a.C., médico grego considerado o pai da medicina ocidental. Ele estabeleceu a ética médica e desenvolveu métodos de diagnóstico e tratamento baseados na observação e na experiência clínica. 2. Andreas Vesalius, 1514 a 1564, médico e anatomista belga, considerado o fundador da anatomia moderna. Publicou De Humani Corporis Fabrica, uma obra seminal que revolucionou a compreensão do corpo humano. 3. Edward Jenner, 1749 a 1823, médico britânico que desenvolveu a primeira vacina contra a varíola. Sua descoberta marcou o início da imunização em massa e da prevenção de doenças infecciosas. 4. Louis Pasteur, 1822 a 1895, químico e bacteriologista francês, pioneira na microbiologia. Pasteur desenvolveu a pasteurização, um processo de aquecimento para eliminar micro-organismos causadores de doenças em alimentos e bebidas. 5. Anthony van Leeuwenhoek, 1632 a 1723, naturalista holandês, considerado o pai da microbiologia. Ele aprimorou o microscópio e foi o primeiro a observar e descrever micro-organismos, como bactérias e protozoários. 6. William Harvey, 1578 a 1657, médico inglês, famoso por suas descobertas sobre a circulação sanguínea. Ele demonstrou que o sangue circula pelo corpo impulsionado pelo coração, contrariando a teoria vigente na época. 7. Alexander Fleming, 1881 a 1955, farmacologista e bacteriologista escocês, descobridor da penicilina. Sua descoberta acidental revolucionou o tratamento de infecções bacterianas e salvou milhões de vidas. James Watson, nascido em 1928, e Francis Crick, 1916 a 2004, biólogos americanos e britânico, respectivamente, que, juntamente com Mauricio Wilkins, 1916 a 2004, desvendaram a estrutura em dupla hélice do DNA, a molécula da vida. Carlos Chagas, 1879 a 1934, médico e cientista brasileiro, descobridor da doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Vital Brasil, 1865 a 1950, médico sanitarista e cientista brasileiro, conhecido por suas pesquisas sobre venenos de animais peçonhentos e desenvolvimento de soros antiofídicos. Gertrude Bairro Elion, 1918 a 1999, bioquímica e farmacologista americana, ganhadora do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por suas descobertas de novos medicamentos para tratar doenças como a leucemia e a herpes. Françoise Barré-Sinoussi, nascida em 1947, virologista francesa, co-descobridora do vírus HIV, causador da AIDS. E Jaqueline Gous de Jesus, nascida em 1990, biomédica brasileira, coordenadora da equipe que sequenciou o genoma do coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil.
O Brasil é composto por 26 estados e um Distrito Federal, totalizando 27 unidades federativas. Em 2022, havia 47,4 milhões de evangélicos no Brasil, representando 26,9% da população. Este número representa um aumento significativo em relação a 2010, quando 21,6% da população se declarava evangélica. O censo demográfico de 2022 revelou que o número de católicos no Brasil diminuiu, enquanto o número de evangélicos e pessoas sem religião aumentou. Os evangélicos são agora o grupo religioso que mais cresceu entre 2010 e 2022. O crescimento do número de evangélicos no Brasil tem sido impulsionado, em parte, pelo aumento do número de jovens e mulheres que se declaram evangélicos. Em termos de distribuição geográfica, o censo de 2022 mostrou que o norte do Brasil é a região com maior proporção de evangélicos, enquanto o Piauí tem a menor proporção. O Brasil possui cerca de 100,2 milhões de católicos, o que corresponde a 56,7% da população com 10 anos ou mais,